Muito bem, pessoal, vamos determinar o valor de x, sendo O o centro da circunferência da figura abaixo. Bem, para começar, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Já de cara aqui, ó, batemos o olho e temos um ângulo de 160 graus, que a gente sabe se completarmos ele até aqui, ó, isso vai dar um ângulo raso, portanto, de medida 180 graus. Daí fica muito fácil da gente determinar a medida desse ângulo aqui, ó. Se aqui é 160, então faltam 20 graus para completar 180. Portanto, a medida aqui vai ser de 20. Agora a gente vai fazer o seguinte, olha só. Quando nós temos um segmento tangente a uma circunferência, o que seria isso? É um segmento que toca em um único ponto naquela circunferência ali, tudo bem? Quando a gente traça o raio da circunferência até esse ponto de tangência, vai formar sempre um ângulo de 90 graus. Então veja, aqui esse segmento que sai do centro até esse ponto é o raio. Se ele está tocando justamente no ponto de tangência, que é onde o segmento toca a circunferência, ele vai formar sempre um ângulo de 90 graus. Agora fica fácil para a gente determinar esse ângulo aqui. Porque veja, nós temos um triângulo, aqui é um ângulo de 90, aqui é um ângulo de 20, e aí é só a gente determinar esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Veja, como a gente tem um ângulo reto, então a soma desses dois ângulos aqui, ó, tem que dar 90 graus, porque somado com esses 90 vai resultar em 180, que é a soma dos ângulos internos. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, alfa mais 20 tem que ser igual a 90. Então a gente vai chegar à conclusão que o nosso alfa é igual a 90 menos 20, então o alfa é igual a 70. E aí a gente vai fazer o seguinte, olha só. Se eu determinei a medida desse ângulo aqui, ó, como sendo 70 graus, eu consigo encontrar a medida desse ângulo aqui, ó, que junto com esse que a gente acabou de determinar, vai formar um ângulo raso de 180 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, é quanto falta para dar 180. Se aqui a gente já tem 70, então esse ângulo tem medida de 110 graus. E aí agora é que vai ficar interessante. Repara, esse segmento aqui, ó, de O até esse ponto, eu posso chamar de R, que é o raio da minha circunferência. Assim como esse segmento aqui, ó, que sai do centro até esse ponto, também é o raio, então eu vou chamar de R. E com isso, eu posso afirmar que esse triângulo aqui, ó, é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados de mesma medida, que são os raios dessa circunferência. E aí, a gente vai usar a propriedade dos triângulos isósceles em relação aos ângulos da base, porque a gente sabe que esses ângulos vão ter a mesma medida. Então, esse ângulo aqui ele vai ser igual a esse ângulo aqui. E aí fica fácil da gente determinar, porque repara, aqui eu tenho 110 graus, logo faltam 70 para dar 180 aqui e ser a soma dos ângulos internos. Se esse ângulo é igual a esse, então cada um deles vai ter que medir 35 graus, que é a metade de 70, já que vão ser iguais os ângulos da base. E aí agora ficou bem tranquilo da gente determinar o valor de x. Veja, esse ângulo mais esse ângulo aqui formam também um ângulo raso. Então o valor de x somado a 35 graus vai resultar em 180. Daí a gente vai fazer o seguinte, passa esse 35 para o lado de lá, então x é igual a 180 menos 35 e isso vai resultar em 145 graus. Esse vai ser o valor de x e assim a gente termina a nossa questão. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!